Vamos falar de algumas técnicas de memorização. Tudo vai partir primeiro o que você quer memorizar, né? Técnicas de memorização. O que você quer memorizar? Porque na programação, eu gosto de dizer que a gente não memoriza as coisas, rotinas que a gente faz. A gente vai memorizar talvez conceito, né? Pra ter mais fácil, pra não ficar tendo aquela dor, assim, toda vez que você ouve sobre aquilo, você fica com aquela dor de cabeça, tipo, o que significa isso mesmo? Beleza, então você tem essa parte que faz sentido talvez memorizar uma palavra, um conceito, mas quando a gente está programando, aquelas rotinas ou código em si, a gente não memoriza essas coisas, tá? Primeira coisa que a gente pensa, não memoriza, porque eu posso memorizar a rotina, isso faz sentido. Pô, passo 1, 2, 3, 4, 5, legal. Fora isso eu não memorizo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é de fato que eu quero memorizar. Então você tem algumas técnicas que você vai poder usar para memorizar coisas. Vamos imaginar a técnica dos pares ordenados. O que é isso? Se eu quero memorizar listas de coisas, então, vou dar um exemplo. Eu usei as últimas gravações de anúncios que eu fiz, eu falei, cara, eu vou resgatar a técnica do par ordenado para eu gravar o anúncio pegando só os pontos principais do anúncio, colocando em pares, e aí, pronto. Você já vai entender, isso aqui vai ser bem legal, tá? E aí, onde que eu usei muito essa técnica? Quando eu falei pra vocês lá da minha época da Polícia Federal, que eu fiz o concurso, acordei pensando nisso hoje, inclusive, muito engraçado. Eu gastei um tempão, o primeiro mês, só resgatando todas as técnicas, estudando de volta a neurolinguística, que eu gostava muito. Estudei de volta vários conceitos de como estudar. Então eu fiquei afiando machado. E aí depois, de fato, pra estudar pro concurso foi um mês, foi mais ou menos uns 30 dias ali. Porque daí, de fato, eu só peguei e falei, cara, é full técnica, eu não vou me dar ao luxo de achar que eu vou confiar na minha cabeça, eu vou aplicar muita técnica, beleza? Então, essa foi uma das técnicas para eu memorizar, por exemplo... Não foi essa daqui. Essa daqui foi para memorizar pequenos conceitos de português. A maioria delas eu usei muito para português. Os pares ordenados vão funcionar assim, pessoal. Você vai ter, de lado, uma lista de números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, por exemplo, tá bem? E você sempre vai fazer com que essa lista, cada número ela tem um significado, ela tem uma imagem. Vamos lá, por que ela tem uma imagem, Mike? Por que você está dizendo que a lista vai ter uma imagem? Você precisa entender comigo o conceito de Edna. Esse é o conceito para você conversar com o seu cérebro e entender como que seu cérebro funciona para que você, cara, extraia o melhor dele. Emoções, desenhos, nós... ação. Tudo que você está envolvido, essa partezinha do nós, tudo que você está envolvido, provavelmente você lembra melhor. Se aquilo foi colocado uma emoção forte, você lembra mais. Por que você lembra de coisas que passaram 20 anos na sua vida, 10 anos da sua vida, 5 anos da sua vida, vai ter alguma coisa que envolveu emoção muito forte e você lembra daquilo? Você consegue lembrar, consegue contar aquela história. Por quê? Porque você estava envolvido e porque teve uma emoção muito forte atrelada ali. Vai pegando essa informação, porque isso daqui é muito importante para memorizar. Então é por isso que automaticamente, parece que magicamente, algumas coisas da sua vida você lembra muito, com muita clareza. Teve muita emoção ali. Se teve ação, então se você participou de um acidente, se aconteceu um acidente comigo, eu perdi o meu olho. Cara, foi o acidente, a ação da pedra batendo. Aquela cena, pra mim, ela é viva até hoje. Eu tinha 12 anos. Eu tinha 13 anos, 13 pra 14. Essa cena, ela é viva. Ela existe pra mim até hoje. Essa cena, ela está super desenhada na minha cabeça. Super. Eu revivo ela muitas vezes. Então, esse desenho que você poderia imaginar um vídeo, terceira dimensão, cores, quanto mais ação você colocar, quanto mais detalhes de cores, de contraste você tiver, quanto mais emoção você tiver, e se você tiver envolvido, aqui é uma cola mental, isso daqui você não esquece mais. E você pode usar isso ao seu favor para memorizar outras coisas. Se eu falar para você que tem uma criança morrendo de fome na África, você vai ter uma certa emoção. Se essa criança é o seu filho, na sua casa, sem comida, você nunca mais vai esquecer disso. Isso vai ficar muito traumático, né? Trauma, escreveu ali o Brian, que ele lembra até hoje o primeiro dia da escola porque foi traumático. Exatamente isso.
Exatamente isso. Ó, e o Dark vai usar isso pro concurso da Petrobras. Perfeito. Usa isso daqui, cara, que você vai pirar nisso daqui que eu vou mostrar pra você. Sobre técnicas de memorização, que eu acho que até hoje eu não abri isso com profundeza, com riqueza de detalhe em outro lugar. Então, tô abrindo aqui agora. Essa é a cola mental que você precisa pra você memorizar as coisas. E você vai entender como a gente vai aplicar isso. Então, pegando essa parte de desenhos, cada um desses carinhas aqui será um desenho, será um significado. Você tem que colocar um significado de desenho nele, ok? O que é o 1? Ele é uma vela. É uma vela. Olha bem e faz um esforço mental aí. Você vai entender, você vai imaginar que o 1 é uma vela. Tá bem? Riqueza de detalhe, terceira dimensão, algo gigante, ação. Quando eu falo de ação, pessoal, imagina aqui do nada que você está pegando uma vela e pingando no seu olho. Caramba, isso dói pra caramba, isso queima, isso é uma... Cara, pega uma vela gigante e deixa ela derreter em cima de você. Você vai precisar fazer com que a sua mente ela seja um local onde você tem um poder que você talvez não tenha percebido. Mas a tua mente tem um poder violento de você criar o que você quiser. Você pode viver o que você quiser na sua mente. Que agonia, né? Olha ali, que agonia. Quando você fala que agonia, você tá conseguindo fazer o que eu tô dizendo. Você tá conseguindo pegar a sua mente e colocar o poder que você tem nela incomparável, que muita gente não entende. É por causa disso daqui, ó, da sua mente, que você ganha ou perde. É por causa da sua mente que você vai para um outro nível, ou fica estagnado, ou regride na sua vida. É por causa da sua mente, só que você talvez não tenha percebido a profundidade de emoção que você coloca ali nas suas palavras, nas suas imagens mentais, o tanto que você se envolve com isso. E aqui tá o local dos vencedores e dos perdedores. É por isso que as pessoas sofrem demais por alguma coisa que passou, porque elas desenham aquilo, elas revivem aquilo muitas vezes, aonde elas poderiam mudar o desenho, mudar a ação. Elas podem fazer isso. Isso é neurolinguística pura. Isso daqui é uma coisa que a gente poderia conversar Cara, eu poderia simplesmente viver de um conteúdo só mostrando pra vocês o poder da mente. Não é o meu conteúdo raiz, mas eu uso muito isso na minha vida. O 2, você vai colocar um ganso, um pato, um ganso, ok? O meu é um ganso. O 3, você vai colocar um coração. Por que coração? Imagina o coraçãozinho, aquela partezinha do coração. Então você imagina aquele 3, e aí vira o coração de lado, ele tem um 3zinho ali. O 4 é um barco a velas. Barco a velas. Esses são os desenhos que eu coloco aqui pra mim. Vou falar da técnica do palácio... Aqui, ó. Felipe, vou falar da técnica do palácio mental, sim. Porque eu usei muito a técnica do palácio mental também. Segura aí que eu vou falar, tá bem? Se eu puder recomendar vídeos de neurolinguística, beleza, no final eu recomendo. Então, o 5 vai ser um gancho. Um gancho. Você pode imaginar o Capitão Gancho. É um gancho. É um hook, um gancho. Um gancho é um ganchinho, sabe, né? Que você engancha as coisas, tudo bem? O 6 é uma cereja. Então, porque você pode imaginar uma maçã também, mas tem que ter aquele cabinho em cima. Então, uma cerejinha com cabinho em cima. 6. Imagina, tudo isso, galera, é você pegar o seu cérebro e começar a imaginar. Então, você tem que imaginar que essa bolinha aqui e a hastezinha é uma frutinha cereja. Ok? O 5 é um ganchinho ali que você tem que imaginar. O 4 é um barco a velas, porque o 4 parece uma vela de um barco. O 3 é um coração, porque se você deitar de lado... Então você precisa fazer com que a sua mente coloque os significados aqui, e os significados em forma de desenho para cada um desses números, tudo bem? O 7 era o meu número de um anzol. Como é que é? Uma vara de pescar. Vara de pescar. Então, eu imagino que isso daqui, esse desenho aqui do 7 é uma vara de pescar. Esse 7 ele tá com tracejo, mas o 7 da minha cabeça, por ser uma vara de pescar, é simplesmente aquele carinha, é como se eu estivesse jogando uma vara de pescar, tudo bem? O 8, pra mim, o que era o 8? Era uma bicicleta. Bicicleta. Você vê que quando você cria uma vez e ele tá na sua cabeça, você não esquece mais? Eu tô fazendo a lista agora, né? Genial, né, Brendinha? Vai pegando. Então, isso daqui uma vez criada e vivido aquilo, né? Então, eu vivi muito essa lista aqui pra eu poder depois criar toda a regra. Eu vou mostrar isso na prática pra você. Mas eu vivi muito ela, então ela ficou forte na minha cabeça, tá bem? Cara, o 9...
Aí você pode pensar alguma coisa inversa e tudo mais, mas o 9 eu vou colocar pra você uma pena. Por que uma pena? Porque o Pzinho é o invertido, é o 9 invertido. Por isso eu coloco uma pena, uma peninha, uma pena qualquer. Ok? Então vai pensando dessa forma. O 10, deixa eu só ver aqui. Na época da escola eu usava narrativa curta para lembrar o sistema solar. Falava a frase, perfeito, porque esse daqui também é outra técnica, né? A técnica, esses dias quem foi que eu vi alguém falando assim, poxa, tudo é sigla. Pois é, tá vendo que esse Edna é uma sigla? Tudo é sigla porque é fácil de lembrar. Então, e se você cria uma história, nesse caso, né? Você cria uma história, cara, perfeito, criou a história. Você pode pegar só os pedacinhos dela ou a sigla e funcionou. Ó, pena, pirulito, cara. Boa, Brenda. Pirulito. Sabe que você pode criar o que você quiser, tá? Aqui você só... Como que escreve pirulito? Pirulito. Eu escrevi luto. Enfim. Então, você pode criar as imagens que você quiser. É uma coisa que tem que conversar com você, tem que fazer sentido pra você. Tudo bem? Fez sentido pra você? Cara, 100%. Segue o baile. O 10, você pode imaginar, por exemplo, o Pelé era camisa 10, né? O Pelé era camisa 10, mas porra, eu nem lembro desse Pelé, não. Esse aqui não é o Notion, não. Esse aqui é o TLDR, o site TLDraw, né? TLDraw.com. Então, eu posso imaginar o Pelé, porque o Pelé eu lembro que ele era o número 10, ok? Ele era o camisa 10. Eu fazer o Pelé aqui serve. Mas pode ser qualquer outro significado para você. O que mais que teria significado para você o 1 e o 0? Você poderia imaginar, quem sabe, aquele pandeirinho de pagode que você bate uma baquetinha? Pode ser, porque é uma baquetinha e o pandeirinho ele fez um 1 e o 0. Você viu também, o Felipe viu também o Pelé usando 10. Então, tudo isso você precisa pegar essa sacadinha aí, tá? De ir criando esses modelinhos. Criou os modelinhos aqui, 100%, o negócio tá show de bola. Legal. Então, aqui a gente criou agora a lista. Eu entendi cada um dos significados dos números. Por que eles são pares ordenados? Porque tem uma ordem de número e eu tenho que colocar agora em par e aplicar o Edna nele. Vamos lá. O que é que você quer? Nesse caso, como eu falei, esse é o conceito de memorizar listas. Então, você quer treinar... E isso é muito bom, pessoal. Olha só. O treino do cérebro, ele é um treino... O cérebro, ele é multi coisas, ok? Então, você treinar a música, você está treinando uma área. Você treinar um esporte, você está treinando outra área. Você mentalizar coisas, você memorizar coisas, faz muito sentido, tá? Porque são áreas que você está treinando. Então, eu recomendo que você, a próxima vez que você precisar de uma lista, você já aplique isso, não escreve essa lista no papel, não escreve em lugar nenhum. Todos os dias você tem tarefas, todos os dias para fazer, usa isso daqui, porque daí você tá forçando o seu cérebro, e aqui que essa é a sacada, tá? Forçar o cérebro a ser cada vez melhor. E o cérebro, por ter multitarefas e multicoisas que você vai treinar, é importante que você faça o máximo possível de uso do seu cérebro. E quanto mais você usar ele, melhor, né, para todas as outras áreas também, porque você está usando bastante ele. Por que você acha que uma pessoa que fica o dia inteiro num TikTok, ela com certeza ela tem um atraso mental, perto das pessoas que leem profundamente, que leem, pegam um livro e leem, sentam e leem por horas. Mas veja que a pessoa do TikTok, talvez ela teve muito mais conhecimento despejado nela ali. E uma pessoa que lê um livro, talvez ela tá focada em um único assunto, mas ela tá entrando a fundo naquilo. A pessoa que lê o livro, ela tem um cérebro muito mais trabalhado do que uma pessoa que fica o dia inteiro no TikTok. No TikTok você não precisa pensar. Você simplesmente vai pegando. Você nem questiona se aquilo é verdade ou não. Você só vai pegando. Depois você ainda, numa rodinha de conversa, acaba comentando alguma coisa que você viu ali, achando que aquilo talvez tenha sido uma verdade. No livro, você vai pensando profundamente em cada uma das palavras, você vai entrando e aí vai trabalhando o seu cérebro muito mais. Por isso, eu recomendo que você, apesar disso daqui ser para listas, você possa aplicar isso o máximo que você puder na sua vida. Essa foi a minha regra no ensino médio. No ensino médio, eu não gostava de estudar igual as pessoas estudavam. Eu chegava em casa e estudava, eu nunca gostei. Só que eu pegava os conceitos que eu aprendi ali e aplicava no meu dia a dia. Qualquer coisa que eu aprendesse de química, física, matemática, na hora eu já estava aplicando.
Então, se é... E como? Por exemplo, eu pegava essa garrafa e na época eu imaginava, isso daqui, poxa, tem um negócio lá de diâmetro, de raio, poxa, qual que seria aqui? Aí eu ficava... Juro, eu pegava o meu cérebro e fazia o meu cérebro ficar viajando em qualquer coisa e tentando entender os conceitos, aplicando ali, criando na minha cabeça. Mike, que papo de maluco. Que papo louco é esse, cara? Você tá doido? Eu tô falando pra você que você precisa usar o seu cérebro. Você precisa usar o seu cérebro. Você precisa entender o poder que ele tem de criar as coisas, de criar. E quando você tem esse poder, entende esse poder, você, na sua cabeça você pode tudo, como o Felipe falou, perfeito. Você tem nas suas mãos o poder de ser uma pessoa melhor ou de ficar num estado ruim. Só que quando você começa a entender isso, você consegue sair até dos estados ruins, porque você entende que é tudo a sua cabeça que está gerando. Você entende, você começa a controlar essas coisas. Curiosidade, né? É isso. Então, vamos imaginar uma lista que você... por exemplo, eu estava falando do anúncio, né? Que eu tinha que gravar. No anúncio eu tinha que falar da aula... deixa eu imaginar. Só lá. Aula. Eu tinha que falar isso. No anúncio eu tinha que falar gratuito, sei lá. São só uma palavra só, ok? E eu tô pensando qualquer outra coisa aqui. Eu tinha que pensar de... eu não consigo lembrar, assim, qualquer coisa que eu falei do anúncio. O evento. Sei lá, evento. Como que eu transformo agora palavras que não são subjetivos em subjetivo? Por exemplo, aula. Aula não é Então, eu vou precisar começar a pegar a minha cabeça e dar um jeito de transformar isso daqui. A aula, pra mim, poderia ser uma sala de aula. Pronto, se eu penso numa sala de aula e eu coloco agora, presta atenção, eu estou numa sala de aula, tem uma vela gigante nessa sala de aula, essa vela começa a derreter em cima da gente ali. Nós, a ação de derreter, o desenho da vela e a dor que eu tô sentindo por estar derretendo aquilo. Pronto. E o ganso, hein? O ganso gratuito. Cara, gratuito, aí eu posso imaginar, o que eu posso imaginar de gratuito? Quando eu falo de gratuito, eu imagino um selo free, um selo, como se fosse um label, um selinho que você coloca nas coisas assim. Então eu imagino, é isso que eu imaginei agora. Eu imagino eu enforcando um ganso com aquele selo de gratuito. E o ganso tá lá sofrendo e ele começa a me bicar pra caramba. Pronto. Cara, isso aqui vai ficar preso na minha cabeça. Na hora que eu tiver que falar, fala pessoal, eu tô aqui chamando você pra uma aula gratuita. Cara, eu tô imaginando os números, a vela, eu tô fazendo esse desenho na minha cabeça. Cara, na minha cabeça eu estou desenhando isso. Eu estou vivendo aquilo. Quem foi que falou agorinha ali, que fazia uma historinha? Eu estou vivendo essa historinha. Eu estou navegando por essa historinha. A historinha na minha cabeça é uma vela derretendo na aula. Eu não vou falar da vela, mas eu vou falar da aula. É o ganso me bicando. O que o ganso tinha mesmo? Ele tinha uma label ali. E eu começo, sabe, na minha cabeça, ele tinha uma label free, gratuito. Pronto, gratuito. O evento, cheio de coração. O que eu posso imaginar de evento? Eu posso imaginar da Eva, por exemplo. Eva. E o coração, a Eva, eu tô vendo ali, sei lá, a Eva com o coração, trazendo um coração gigante ali nas costas, tá pesado pra ela, deixa eu me envolver na cena. Eu vou dar uma bicuda nela ainda, vou fazer ela cair com o coração que tá caindo ali em cima dela e eu caio junto e vira aquele salseiro. Não importa, ele precisa ser bizarro, você precisa fazer coisas bizarras na sua cabeça. Porque você faz ser bizarro, se você coloca tudo isso... Cara, como que você vai esquecer de algo tão bizarro como esse? Inclusive, até uma informação aqui a mais. Coisas muito bizarras, coisas sexuais, são coisas que são mais... Elas pregam mais na cabeça. Violência. Por que você acha que programas de jornal mostram muita violência? Cara, aquilo mexe muito com o ser humano. Cara. Violência, quando você faz uma ação muito forte, um carro capotando, que não sei o que machuca. Pô, cara, isso mexe muito com as pessoas. E as pessoas acabam se envolvendo muito naquilo. Se eu fui ali, fiz essa ação de dar uma bicuda nela, era o coração gigante que ela tava carregando, dar uma bicuda, o coração cai em nós dois. Cara, eu só preciso lembrar do EV, da Eva, porque eu vou falar do evento. Então eu preciso transformar essas palavras... Por isso que eu escolhi justamente colocar essas palavras que não são substantivos. Eu coloquei elas justamente para que você entenda que você precisa transformar essas palavras. Especialmente se você estiver estudando para um concurso, que você vai encontrar ali um monte de palavras
que não são substantivos e talvez não caberia aqui se eu mostrasse só com substantivo o par ordenado. Então eu já estou trazendo o par ordenado para essas palavras, para que você entenda que você precisa substituí-las, tá? Então são regras de substituição das palavras ali. Sempre substitua elas. Show de bola? Tá fazendo sentido? É louco, mas enfim. Ó, por isso que o Brasil no jogo da galera fica na mente. Dar uma bica na Eva. Tá bizarro mesmo, é isso, cara. Muito bem, então assim você consegue usar isso daqui para memorizar listas. Usou esse para memorizar listas, maravilhoso, você vai conseguir. Existe uma brincadeira que eu fazia com os amigos, eu não sei se você vai lembrar dessa brincadeira. Fui para a feira e levei uma garrafa. Fui para a feira, levei uma garrafa e um cobertor. Fui para a feira, levei uma garrafa, um cobertor e o que eu fazia para eu ganhar essas brincadeiras? E aí quem era meus amigos daquela época vai lembrar que eu ganhava mesmo, todas, e ninguém ganhava de mim nessa brincadeira. Inclusive, o cara que mais me deu trabalho era um menino que ele era cego, era um colega que ele era cego, e por causa disso ele também tinha técnicas de memorização violentas, por ele ser cego. Então ele me dava mais trabalho. Eu lembro que onde a gente chegou mais longe foi numa lista de 60 coisas que a gente levou pra essa coisa, só que daí no final eu acabei ganhando também. Tranquilo. Pra quem que eu vou perder? Pra quem pega isso daqui e treina pra caramba. Hoje eu sou destreinado. Hoje é uma tristeza. Mas, pra quem pega isso e treina pra caramba, tranquilo. A pessoa vai longe. Por quê? O que eu fazia então? Eu ficava criando, usando o Edna, usando esse conceito de Edna, eu ficava criando toda a história que eu estava levando a garrafa, o cobertor, e o que estava acontecendo, uma coisa em cima da outra, pulando, embrulhando, saindo de dentro, entrando, explodindo, ação. Muita ação. E eu tô ali, na cena, vivendo aquilo. Desenho, quanto mais, quais são as características, quais são as cores, quais são os detalhes. Coloque emoção nessa parada também, você vai ver. E as emoções, como eu falei, se for algo violento, algo sexual, algo, isso daí vai pegando muito, bizarro, algo estranho, algo que não é o comum, ele vai pegando, vai ficando na nossa cabeça. Tudo bem? Pronto, essa foi a ideia de pares ordenados. Agora, outra ideia que eu tenho para trazer para vocês aqui é a memorização de números, numérica, tá bem? Numérica. Isso aqui é muito bom para quem quer... na época eu tinha que memorizar códigos penais, códigos do direito penal, por exemplo. Porque eu tinha que entender o número do código, não sei o quê. Eu não sei se eu precisaria daquilo para o concurso, mas de fato eu pegava e estudava ele, tá bem? E o numérico, ele vai envolver agora a gente pegar os números e transformá-los... Cara, isso aqui é maluco, tá? Esse aqui eu tenho que ver se eu lembro tudo, tá? Os números 2, 3, 4, 5, ele começa do 0. Era uma substituição fonética. Isso, era fonemas. Eu pegava os números por fonemas e substituía os fonemas. E aí eu memorizava números por pares de números, sempre seguidinhos, ou tríade deles, porque eles virariam palavras substantivas. Calma. Esse vai ser maluco. Vamos lá. Cada um dos números agora, eles têm um som, ok? Como que é a palavra que eu acabei de usar? Fonema. São sons sonoros. Aonde o 0 é o S, S, ok? O 1 é o T, porque parece um Tzinho. T, D. Sempre vai ser um T, D, S, tá? S, D. O 2 é o N. O 3 é o M. Aí, ó, o que você vai ter que fazer de novo mentalmente? T, porque parece um 1. 2N, 2, parece um N. 3M, M. Você já vai entender isso aqui, tá? 0, C, por causa do S, do cedilha, S cedilhado. O Czinho, tá? 4, R, era o R, R. 5, o 5 era o cedilha. O S era o não. Tá, eu vou ter que lembrar aqui, vai ser difícil. O 6 era o 6, X, F. Não, o F era o 8. O F era o 8. O 7 era o... O 7 era o T. E o 1 era o L. Ai, gente do céu, aqui vai ser difícil. L, 7. 1, L. Eu acho que o 1 era o L. L, T. Esse aqui eu não tô lembrando. E o 9 era o P. Era o P. O que tá faltando aqui de fonema? Me ajudem a lembrar. Sabendo que essa técnica aqui, ó, quando que foi que eu usei essa daqui? Essa daqui foi pra memorizar número.
lá no 2014, né, que eu fiz o concurso. Nunca mais usei essa técnica, nunca mais. Por isso que na minha cabeça ela, esse daqui vai falhar, uma coisa ou outra eu não vou acabar lembrando. Tá, me ajudem a lembrar, me ajuda aí, Saulo, por que esse daqui seria o L? Eu só preciso saber o porquê, e aí depois que eu sei o porquê, será que é porque é o 5? Não lembro, eu só preciso saber o porquê. Na hora que eu sei o porquê, aí fica fácil na minha cabeça. E aqui é o K, G, G. Mas vamos lá, vamos entender isso daqui. Depois eu posso ver mais a fundo, se eu não encontrar no artigo. Aqui, perfeito. É L mesmo. R, L. X. Então, X. Nossa. Pô, mas o meu era o contrário, tá? O X era aqui. E o K era aqui. E o F veio lá, PB, S, S, C, Z. Beleza. Vamos pegar isso aqui, tá? Isso aqui, método Audacity dela memória. Prevê a conversão de acordo com a tabela a seguir. Não lembro se foi daqui que eu tirei. Eu acho que não. Eu não lembro desse nome, não lembro que foi daqui, porque até no meu sistema tem coisas invertidas aqui. Mas tudo bem, vamos pensar nesse sistema, porque a ideia aqui é você entender o conceito. Tudo bem? Então vamos pensar esse sistema aqui. Vou até pegar o próprio, porque ele já tem até a documentação ali. E vou voltar aqui para o nosso TL Draw. Vamos colocar o sistema aqui. Mnemônico. Estava escrito lá, né? Mnemônico numérico. Tudo bem? E aí vocês podem se aprofundar nisso depois. A grande sacada é a gente entender o conceito. Qual que é o conceito agora, pessoal? O conceito aqui é você transformar isso daqui agora também em substantivos. Você vai fazer em substantivos, transformando em substantivos com os parezinhos de número. Ou um número sozinho. Isso é para você memorizar, sei lá, telefone, qualquer coisa de endereço. Telefone ainda tem números, né? De WhatsApp, por exemplo. Mas na época eu usei muito para memorizar os números ali que eram os códigos penais. E aí você vê para que você vai fazer, mas tenta memorizar. Tenta usar o cérebro. Pega aquela dica que eu falei de usar o cérebro. Então vamos supor que você tem um número aqui seguinte. Eu vou inventar qualquer número aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou inventar qualquer número aqui, vai. Tô só soltando os números à toa aqui. Você vai dividir esses números por parezinhos, ok? E você vai pegar cada parezinho dele e ele tem que ter você tem que conseguir transformar ele num substantivo através do fonema. Como? Ra e F, Rafa. O que eu posso fazer de Rafa? Pode ser uma pessoa Rafa pra mim? Pode. Se tivesse um outro número aqui, por exemplo, vou fazer um combo aqui. O G, segundo esse sistema, é o 6. Se fosse isso daqui, ó, garrafa, cabe certinho. Ó, garrafa, cabe certinho. Eu não preciso ficar no A, né? Eu posso ficar fazendo assim, ó. Rafa, refa, rifa. Pronto, achei um. Rifa. Eu posso imaginar uma rifinha. Rifa, ou rofa, rof, ruf, ruf. Olha como é legal quando você sabe inglês. Roof. Poderia ser um roof, que é um telhado. E se fosse rooftop, se tivesse um Tzinho aqui, se o número fosse esse, rooftop, com um B ainda no final, eu já teria o 4819, rooftop, porque eu tô pegando do inglês e trazendo pra cá. Então, rooftop, lá de cima. Você tá entendendo a loucura disso daqui? Você tá entendendo como que funciona isso? Então, você tem que pegar os números, ma e ba, maba, mapa, mapa. Pronto, mapa. Às vezes você já acha no A, às vezes você vai precisar fazendo MEP, MIP, MIB, 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 homens de preto. Mop, mop, mop é um negócio de secar em inglês, né? De secar chão, mop. Mobil, não. Vai, aí você poderia estar mudando o segundo. Mabi, mabe, mabo, e assim vai. Tudo bem? 480 ali, ó. 480, o VAR colocou ali, Ruffles. Loucura, isso aqui resumiu bem. Então, pegou mais um segundo número aqui. Esse daqui vai pegar o L e o K. Luck, luck. Luck, eu imaginaria aquele... Se eu parasse no luck de sorte, em inglês, eu pensaria no trevo da sorte. Quando o meu cérebro pensou no trevo da sorte, eu vou falar luck. Eu vou entender que eu tô falando em inglês aquela parte. Então eu vou meter luck. Mas eu poderia ir mais, né? Luck,
laque. A minha avó usava laque, um negócio no cabelo. Então poderia pegar a garrafinha da minha avó, que era uma garrafinha azul, que ela passava o laque no cabelo, laque. Pronto, eu sempre vou... A parte que você vai mais sofrer aqui não é essa criativa, acredite. Conforme você vai treinando, sua criatividade vai ficando maluca, você vai pensando as coisas. Tem gente que é muito criativa e vai conseguir fazer na hora. Tem gente que vai sofrer um pouquinho na parte criativa, mas com o tempo ela vai conseguir. Mas depois, eu acho que uma das mais difíceis no primeiro momento do mnemônico aqui é você lembrar desses símbolos aqui. Como eu falei, eu travei no L e não conseguia sair dali, eu não conseguia lembrar. Aí o Saulo falou que era L e eu fui pesquisar, porque eu falei, cara, por que é L? Ainda não entendi por que é L, mas tudo bem, tá ótimo. Tá boiando, vai, fica tranquilo. Se tá chegando agora, não tá pegando do começo, provavelmente tá boiando. Depois volta o vídeo que você vai pegar certinho. E aí, aqui a gente teria o nós, uma nós, quebradinha, sabe, nós, pronto. O 5, lá, l. Aqui tá aí uma palavra com um só, fica meio ruim, né? Lã. Pronto. Então aqui nós pegamos o mnemônico para memorizar o número. Numérico para memorizar o número. Que no primeiro momento você vai olhar um número assim. E uma pessoa comum, se você joga esse número para ela, numa sequência de vários números, ou então se você joga ela para lembrar daqui 5 minutos, ela não vai lembrar. Se você faz o mnemônico numérico, você vai misturar agora. Você vai misturar ele agora, pode misturar com pares ordenados, vamos supor que seja uma lista de 10 números, olha o combo, é uma lista de 10 números, nessa sequência, você precisa memorizar aquilo, sei lá, eu vi isso muito em campeonato, o pessoal de campeonato de memorização usa muito essas técnicas, né? O pessoal, então vai lá na lista e vão criar, cada um desses daqui vai ser uma historinha que vai ser atrelado à vela, por exemplo. E aí a pessoa cria a historinha, ok? Atrelado à vela. Entendeu? Se aqui fosse, como eu falei, uma rifa que pega um mapa, como que eu vou pegar a rifa? A rifa pode, ao eu rasgar a rifa, quando eu rasguei, saiu de dentro dele um mapa. Pô, mas eu acabei de rasgar. Então, saiu de dentro dele um mapa. Ok? Tá entendendo? E aí, esse mapa, sei lá, agora eu vou pisar nele, mas quando eu fui pisar nele, doeu o meu pé e eu olhei, era um laque da minha avó. Eu falei, Cacilda, como assim, cara? Que esse laque tava... Papo de louco. Laque da minha avó tava duro igual um laque. Aí eu falei, mas o que esse laque tá fazendo aqui? Que eu fui abrir ele, saiu uma noz dali de dentro. Meu Deus, uma noz que na hora que eu fui morder essa noz, eu senti uma lã. Aí eu olhei, era lã. Falei, não acredito. E tudo isso estava sendo queimado por uma vela. Tudo isso estava dentro de uma vela. Pois é, né? Tomou o que hoje? Boa, Saulão. É isso, cara. O L eu acho que é os 50 em romanos. Aí você mandou a braba. É isso mesmo. Eu acho que era essa associação mesmo. Então, dessa forma, você pegou números e começou a colocar histórias. Como que você vai memorizar isso na questão da como a gente estava falando, que eu memorizava lá para os números do direito penal. Cara, eu entendia o que aquele número, o que aquele código queria dizer. Aquele código às vezes ia ter incisos, ia ter umas paradinhas. Eu tinha que criar uma história meio que menorzinha daquilo lá e pegar o número dele e colocar nessa história. E aí era um monte de pequenas histórias que eu criava na minha cabeça pra cada um deles. E era só entender qual era o elemento que eu tava falando naquele momento pra eu lembrar. Cara, fantástico. O negócio era lindo. E, gente, o meu estudo era... Cara, por isso que eu falo, eu estudava das 3 da manhã até umas 6. No final do meu período de estudo tava assim. No começo eu não conseguia meia horinha de estudo, eu já entendia que não tava performando. Então eu dividia o meu dia em diversas meias horas. Então eu não ficava muito tempo, meia hora. Acordava às 3 da manhã, ficava das 3 às 4, voltava a dormir. Aí acordava mais cedinho ali, mais um período, eu ia fazendo isso. Nos últimos períodos eu já estava fazendo das 3 às 6, com muito foco. E aí o que eu fazia? Eu pegava para estudar e depois eu aplicava todas as técnicas num segundo período, que era o momento que eu ia revisar e aplicar a técnica. E outras técnicas, obviamente, outra técnica de memorização que eu sempre usei bastante ali, essa seria a final, que eu falo no final depois, qual que é a última técnica de memorização que brindou todas essas aqui. Ok.
Então esse foi do mnemônico numérico. E a gente vai ter a técnica agora do Palácio Mental. Palácio Mental. Essa técnica, ela é linda. Pô, é uma das que eu achava mais bonitinha, mais legal. O Palácio Mental, ela é uma técnica que você vai pegar um ambiente que você conhece bem. Esse ambiente pode ser um quarto, pode ser uma casa. Esse ambiente pode ser um caminho numa rua. Você vai pegar esse ambiente que você conhece bem e nele você vai colocar todas as histórias que você está criando até agora. Todas essas histórias têm que estar atreladas em algum lugar do ambiente. E aí eu vou também que mostrar como que é que eu fiz, por exemplo, para memorizar tudo ou entender tudo de crase. Eu sabia tudo. Eu gabaritei. Português eu gabaritei, né? Na prova. Inclusive, depois que eu fiz a prova, eu achei que eu bombei, que eu ia errar. Porque eu fui ver uns professores corrigindo e os professores me desanimaram. Eu falei, cara, eu perdi. Rodei nessa prova, eu devo ter acertado 2 de português. Porque os professores falavam lá que tava certo, que tava errado. E eu falei, cara, bombei. Não serviu de nada. Mas eu deveria ter mais confiança. Porque a técnica que eu criei foi tão... né, o uso da técnica criei. Os desenhos, as coisas que eu criei tava tão forte que, cara, eu gabaritei português. E uma das coisas que eu mais sofri era a crase. Então eu usei o Palácio Mental para fazer a crase. Era um monte de histórias que ela entrava a partir... na época, um pouco antes disso, eu estava trabalhando no Detran. Então eu tinha um caminho que eu ia da entrada do Detran até a sala, cheia de histórias. E na sala eu tinha um monte mais de histórias. Aí, cara, o que é? O que você tá querendo dizer, Mike? Imagina comigo o seguinte, essa minha sala aqui, eu tenho um violão ali, eu tenho uma janela, eu tenho uma mochila, eu tenho essa mesa, eu tenho essa mesa. Esse baú, eu tenho essa mesa. Pronto. Em cima de cada um desses lugares, eu vou colocar as histórias que eu tô criando. Então é como se eu estivesse navegando mentalmente e eu me jogasse em cima dessa mesa. E agora eu vou ficar em miniatura, tudo bem? E eu vou entrar e quando eu estou em miniatura nessa mesa, essa mesa é gigantesca. Eu poderia olhar cada detalhe dessa mesa e colocar histórias nela. Mas eu vou pegar apenas a mesa. E quando eu olho para essa história, eu começo a viver toda a história ali, que a gente acabou de criar com essas técnicas que eu apresentei para você. Pode ser a de lista, eu posso colocar uma técnica de lista aqui, uma técnica de lista numérica que começa nessa mesa. Que depois eu vou colocar uma outra ali, ela vai continuar e eu vou continuar essa história. Eu vou pro violão, eu vou para a janela, eu vou para a mochila e todas elas estão contendo agora, todas elas são espaços infinitos, porque é só eu lembrar, é só ir para algum lugar da minha cabeça, em qualquer lugar que eu vivi. Isso que eu tô fazendo só aqui. Como eu falei da mesa, eu posso ficar em miniatura e cada um dos elementos da mesa se tornar um local onde eu coloco história. É um storage, é um local onde eu estou guardando as histórias ali. E aí eu vou viver essas histórias tudo de novo. E vou recontar essas histórias na minha cabeça. Você sabe que o ser humano, por muito tempo, o conhecimento era passado, não era por escrita, era por histórias contadas. Eu não sei nem se você sabia, se você já ouviu falar sobre isso. Como é que eles usavam? Uma das técnicas que eles usavam era as estrelas. Porque através das estrelas eles olhavam e colocavam as histórias ali, através das estrelas eles contavam também para as pessoas. E aí depois disso talvez tenha nascido ali toda a astrologia e tudo mais, mas eles precisavam explicar para as pessoas as histórias, e isso era contado de pai para filho, histórias. Por que histórias fica? Porque histórias, conforme a riqueza de detalhes, como eu falei, esses detalhes aqui que você colocar da Edna, com mais riqueza de detalhe, melhor é para você conseguir lembrar de tudo que você está criando ali. Você tá entendendo? É muito legal, cara. É muito bacana. E por fim, a última técnica de memorização, que essa daqui você vai aplicar conforme você está estudando, especialmente para você revisar as coisas, é o mapa mental. É o mapa mental. Eu não sei se eu tô lembrando de alguma outra, se eu tô esquecendo de alguma outra, mas aí é o mapa mental, que é justamente a questão de você fazer desenhos. O mapa mental raiz não é igual esses de aplicativos que a gente tem hoje, tá? O mapa mental raiz você pegava um papel, cores, caneta, cores, desenhava. O raiz, feito por Tony Buzan. Inclusive, muitas dessas técnicas eu tirei do livro do Tony Buzan. Se bem me lembro, tá? Eu acho que eu li uns 2, 3 livros dele. Deixa eu só ver se tem imagens de livros. Deixa eu lembrar. Já li do Leitura Dinâmica dele. Mapas mentais. Mind Map. Eu lembro que eu li em inglês os livros dele. Enfim. Mas tem um livro. O mapa mental foi ele que criou. Isso daqui é mais ou menos um mapa mental raiz. Muitas cores.
uma palavra só, você não pode fazer mais de uma palavra no mapa mental, por isso que, como eu falo, muitas coisas que tem hoje de aplicativos e como as pessoas usam o mapa mental não é o jeito idealizado por Buzan. E ele falava então que o cérebro da gente entende muito desenhos e no mapa você vai fazer muitas ramificações, o cérebro da gente não entende uma lista ordenada, ok? Você não tem uma lista ordenadinha de coisa no seu cérebro. Então você não faz bullet points no seu cérebro. No seu cérebro, os bullet points se transformam no mapa mental. Se você transformar ele no mapa mental, você navega por ele. E aí é toda aquela ideia de você entrar nele e ir pelos caminhos dele ali. Cada palavrinha também deveria ser atrelada e pode ser atrelada, não é obrigatório, mas a uma imagem em si. Porque se você coloca a imagem, seu cérebro vai lembrar de uma maneira melhor. Então, você faz todas as ramificações e pega a imagem, cada uma palavrinha significando uma imagem. Existe também, obviamente, nossa, como que eu não coloquei aqui, né? A técnica, eu falei dela, mas eu não coloquei ela aqui, que é a gente fazer o mnemônico de letras. Assim, ó, essa daqui, né? Porque lá no mapa, você pode muito bem depois pegar as iniciais de cada uma das ramificações e transformá-la numa palavra, se ela parecer uma palavra, ou no mnemônico assim de letras. Tem um nome pra isso, eu só esqueci mesmo. Mas você... Como que é o nome disso? Enfim, essas palavrinhas, essas iniciais. E através das iniciais você vai lembrar da inicial e ela vai te ajudar a completar as coisas ali, tá? Então é uma técnica também de você completar através das iniciais. Então, lá no mapa mental do Tony Buzan, raiz... Você teria muitas cores, você desenhava no papel e você, cara, pegava muito. Você tentava dar uma fotografada mental nesse mapa e eu vou te contar, uma vez que eu fiz isso, tirei 10 numa prova que eu falei, eu vou reprovar nessa matéria. Eu fazia fonoaudiologia, matéria de anatomia. Eu, cara, levei pelas coxas, não estudei direito, ia ter uma prova e aí foi ali... Eu já sabia disso, né? Eu fiz muito isso no ensino médio, mas na faculdade eu falei, cara, eu vou reaplicar aquilo lá. Que é o quê? Como que você passa em todas as provas da sua vida? Você precisa de fato aprender. Por que eu não gosto do sistema de provas? Porque prova você não precisa aprender, cara. Você precisa dar uma memorizadinha ali e passar. Prova de concurso, prova, whatever. Você não precisa aprender aquilo. Você cria essas rotinas e passa. Então essa prova... Eu tava muito ruim, eu peguei o caderno de uma colega, e aí eu comecei a pegar todo o conhecimento dela, passei para um mapa mental, fotografei na minha cabeça aquele mapa mental, fiz o mapa mental meia hora antes da prova. Começou a prova, a professora deu o papel, eu virei o papel e comecei a redesenhar o mapa mental inteirinho. Acabou, filho. Aí na hora da prova, ó, olhava o mapa mental, lembrava do conceito, pá, check. Acho que eu tirei 9,5. Devo ter errado meu nome. Brincadeira. Tirei 9,5. Suave. Como isso? Cara, técnica. Se você pega essa técnica, estuda ela bastante, entende ela e começa a praticar, você vai para outro nível. Essas técnicas estão no Discover. No Discover eu falo do mapa mental, eu não vou a fundo, eu não falo de todas as técnicas, eu acho que esse é o único vídeo que eu estou fazendo, é o único momento do meu momento de educação com vocês, que eu parei para falar de todas as técnicas que eu usei. Pares ordenados, mnemônico, mapa mental, palácio mental, vocês tentando me ajudar aqui com... É um mnemônico mesmo, né? De numérico. O Edna, que é a cola mental, tudo isso aqui, beleza? E claro, poxa, bem lembrado aqui, ó, o colega do Matheus falou o Enki, né? Se eu usei, também usei. É que daí era a técnica do flashcard, ok? Claro, como que eu esqueci do flashcard? Como eu esqueci do flashcard? O que é a técnica do flashcard? A técnica do flashcard é você colocar uma palavra de um lado, ou uma pergunta, ou enfim. Isso daqui é muito bom, isso daqui é ótimo para fazer você pensar mesmo. É um cartão, você coloca então alguma coisa. Vamos pegar para o inglês? No cartão, você vai colocar a palavra em inglês. E você vai tentar lembrar qual que é o significado da palavra. Atrás do cartão, isso é o Mike da época que não tinha um sistema Anki, de um programa Anki. Não, eu tinha... Calma, vou chegar lá. Eu tinha só papéis. Então, botei ali e atrás eu falava o significado daquilo. E aí, ele combava com a técnica, que daí não é técnica de memorização, tá bem? Ele combava com a técnica de estudo, que é o repetição espaçada. Significa que, de tempo em tempo, eu tinha que pegar esses flashcards e ficar revisando ele. Todo o meu estudo naquela época, pessoal, ele foi muito divertido, tá? Ele foi, lógico, tinha uns momentos que eu ficava assim,
Cara, vai ser legal quando eu passar. Eu não imaginava que eu ia passar já na primeira prova. Eu imaginava assim, todo mundo que eu conheço que faz concurso é concurseiro. Tipo, a pessoa vive uma estratégia de concurso, não é eu, na minha ignorância, trazendo técnicas que vou passar no primeiro. Então eu sempre tive muita humildade de entender que eu sou só um aprendiz nessa vida. E eu falei, cara, não vou passar no primeiro. Eu não acreditei, me falaram que eu passei. Eu nem fui ver a prova, só me avisaram. Me ligaram, eu lembro meu colega me ligando, eu acordando, e ele falando, safado, parabéns, passou na prova. Eu, que prova, mano, tá maluco? Passou na prova da Polícia Federal. Eu falei, passei nada, você tá me trollando. Era um colega que ficava zoando. Você tá passando trote, cara. Maicão, abre lá o edital e vai ver. Aí eu fui ver. Então, eu, na minha humildade, eu achava que isso daqui eu ia só aplicar e eu ia começar a minha carreira de estudante, de concurseiro, ok? E não, funcionou muito bem. E aí, a repetição espaçada era algo que eu colocava também como parte do meu estudo ali, ok? Então, aí não são técnicas de memorização, repetição espaçada, as coisas que eu ensino lá no Discover são técnicas de estudo, no geral. Não são técnicas de memorização, porque memorização, como eu falei no começo do vídeo, vai depender agora do que é que você quer memorizar. Na programação, as técnicas que eu coloco de estudo lá no Discover são técnicas para programação, ok? São técnicas para que a gente possa aplicar na programação e que fazem sentido para mim. Então lá eu falo da técnica de você ensinar como Feynman, lá eu falo do bullet points, do Active Recall, lá eu falo do Pomodoro, lá eu falo das técnicas da metodologia PARI que eu criei para você poder estudar, a metodologia PARI. Lembrando, metodologia PARI, você fazer perguntas, você fazer revisões, você fazer anotações e o PARI, que é o descanso que você precisa ter, ok? Quando você pega todos esses elementos, é uma técnica de estudo. Então, nas anotações, por exemplo, você pode usar essas técnicas de memorização que a gente está falando, mapas mentais, mas você vai precisar revisar, e aí a repetição espaçada, aí você vai pegando outras técnicas, tá? Você vai precisar usar seu pensamento crítico, então pensamento crítico tem que fazer perguntas e você tem que aprender a arte de fazer melhores perguntas. E quanto mais perguntas você souber fazer e encontrar essas respostas, mais você vai entender da programação. E o descanso, que ele serve para brindar tudo. E também, claro, você tem que saber explicar. Tudo que você pegar ali, você tem que saber explicar. Quanto mais você explicar, melhor é para você. Tá? Então, não vamos separar nas caixinhas as coisas. Técnicas de memorização, que foi o pedido da Brenda. Eu tô falando de técnicas de memorização, são essas coisinhas aqui que a gente falou. Técnicas de estudo é outra coisa, tá lá também no Discover gratuito para você poder assistir, beleza? Vai ter apostila? Não sei, vocês podem fazer uma apostila disso aqui, que tal? Mas, pessoal, vamos ficando por aqui nesse vídeo, que vai sair no YouTube, obviamente. Quero agradecer a você que acompanhou, deixa seus comentários, vê se faz sentido, tá? Vê se faz sentido para você, alguma coisa, vê se é bobagem, só escreve no comentário o que você achou disso daqui. Deixa o seu like ou dislike, tá tudo beleza. E a gente se vê no próximo. Eu vou continuar aqui na live conversando com o pessoal.